eles eram infernais. A Cíntia e o Luciano, eles já eram ratos de televisão. A gente está numa situação X, que a gente não tava entendendo, né? Não fiz esse filme. Vocês ficaram chateados? Ó, fiquei puto. Filha da puta, eu fiz o programa inteiro lá, não vai me chamar pra porra do filme? E amarraram um pano no meu peito. Puts, uma faixa assim? Sim. E dá pra ver. Eu tenho a foto. Alguém me mandou e falou, olha, você comentou um dia no vídeo, a pessoa falou e deu um print. E é verdade. Se a gente fala hoje de um mundo onde encontramos magia, criaturas mágicas, bruxos e aventura no contexto, a maioria das pessoas vai pensar em Harry Potter. Afinal de contas, em um contexto onde a gente insere crianças, castelo, bruxos e magia, logo a gente vai pensar em Hogwarts. Mas muito antes do Harry Potter aparecer nos cinemas, ou até mesmo antes dos livros se tornarem uma febre aqui no Brasil, uma outra história com um garoto bruxo encantou uma geração inteira e deixou saudades: o Castelo Rá-Tim-Bum. Em uma época onde a disputa da televisão por audiência significava valores astronômicos de publicidade, essa série enfrentou muitos desafios para criar um universo onde o orçamento não era lá dos maiores, e eles nem sequer podiam ganhar dinheiro em publicidade por aquilo. O Castelo Rá-Tim-Bum é até hoje a maior produção infantil já feita pela televisão brasileira. O programa estreou no dia 9 de maio de 1994 na TV Cultura, com apenas 90 episódios. A série foi até 1997, mas ficou reprisando até não poder mais, conquistando várias gerações. A história central do Castelo Rá-Tim-Bum se passa em um castelo mágico, onde a gente acompanha as aventuras do Nino, que tem apenas 300 anos e mora com seu tio Vitor e sua tia Morgana. Como o Nino estava se sentindo muito sozinho nesse castelo gigante, ele precisava de amigos. E aí, logo no comecinho do Castelo Rá-Tim-Bum, ele faz um feitiço que ele aprendeu para poder movimentar objetos e chama a atenção do Zequinha, da Biba e do Pedro. E assim, eles vão até o Castelo Rá-Tim-Bum, onde a aventura deles começa. Depois que eles chegam lá, todos os dias a gente vê esses três chegando para visitar o Nino e vivendo uma aventura diferente dia após dia. E essa aventura encantou a gente durante muito tempo e continua encantando gerações e gerações. Mas chegou um momento que o Castelo Rá-Tim-Bum chegou ao fim. Em algum momento também, o próprio Castelo Rá-Tim-Bum virou um filme, mas com um elenco completamente diferente. E por quê? Porque sim. E como porque sim não é resposta, vamos falar a fundo aqui hoje da história do Castelo Rá-Tim-Bum e de como foi que esse programa marcou uma geração inteira e muitas outras depois e acabou, infelizmente, saindo do ar. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, já vai se inscrevendo nesse botão mágico bem aqui de baixo. E quando esse vídeo acabar, me fala aí qual é a sua lembrança mais especial com Castelo Rá-Tim-Bum. E este aqui é o Ari Nelson. Cacilda, você está falando com quem? Com quem está assistindo. A história do Castelo Rá-Tim-Bum começou ainda em 1990, quando a TV Cultura lançou o programa infantil Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum era aquele programa que tinha o Marcelo Taz interpretando o professor Tibúrcio. E aí, Fernando Meirelles, o meu velho compadre, falou: olha, tem um projeto aí, você chegou cheio de ideia de Nova York, aí um programa que a TV Cultura quer fazer para criança, não tem nome e tal. E aí foi assim que eu entrei no Rá-Tim-Bum. E aí eu gravava da meia-noite às 6. Eu adorava. Nessa época já tinha um monte de profissionais muito bem gabaritados trabalhando nessa produção, como o roteirista Flávio de Souza, o animador Flávio Del Carlo e até mesmo os diretores Fernando Meirelles e Paulo Morelli. O Rá-Tim-Bum foi um sucesso enorme, conseguiu muitos pontos de audiência e ainda ganhou o prêmio de melhor programa infantil no Festival de Televisão de Nova York em 95. 2 anos depois, a TV Cultura quis fazer uma nova versão do programa. Flávio de Souza e o diretor Karl Hamburger, que tinham sido indicados por Meirelles, toparam fazer esse projeto. A ideia não era criar um novo programa. Originalmente, era para ser uma sequência do que já tinha sido esse grande sucesso. Lembra do Mundo da Lua? Na verdade, a gente pode dizer que aquele foi um esquenta pro Castelo Rá-Tim-Bum. Foi vendo as aventuras do Lucas nesse mundo que a TV Cultura chamou os dois para dar sequência e aprofundar essa história. No finzinho do Mundo da Lua, eles resolveram enfiar mais um personagem, que era parente do Lucas da Silva. Daí a TV Cultura decidiu fazer uma série derivada, que seria um spin-off, com o Lucas e o Juquinha, que iriam estar aprontando na casa da família Silva. O resultado foi tão bom que a Cultura resolveu chamar a dupla outra vez, mas dessa vez com maior orçamento para aumentar a qualidade da produção, para criar uma espécie de continuação do Rá-Tim-Bum. A ideia era manter o conteúdo educativo de qualidade,
junto com a diversão para crianças. Tava na cara que esses dois tinham uma visão legal de como fazer um conteúdo educativo misturado com diversão. Os caras começaram a pirar em um monte de ideia diferente. Nesse brainstorm aí, pintou uma ideia onde 3 garotos iriam viajar por portais mágicos em diversos mundos diferentes. Esse programa seria chamado de Mundo Encantado. E aí a cada episódio os caras teriam um rolê completamente diferente, o que significava que eles iam precisar de muitos cenários. É claro que a cultura acabou achando isso daí muito caro. Foi então que o Flávio e o Cal tiveram uma sacada muito inteligente. Por que ao invés dos caras ficarem pulando de mundo para mundo, e se toda essa aventura acontecesse em apenas um lugar? No começo o canal sugeriu uma ideia que não pegou muito bem. Eles pensaram em fazer uma espécie de escola. Mas aí na época o Cal falou, olha, De jeito nenhum, eu não quero que ninguém fique comparando a gente com uma espécie de escolinha do professor Raimundo feito de bonecos. Isso aí não vai colar, não. Aí ele teve a ideia de montar um castelo mágico, que seria uma espécie de mago cientista inspirado no Dr. Victor Frankenstein do livro. O nome seria Castelo Encantado, que acabou surgindo como uma espécie de rascunho para esse programa na época. E assim começava a ser rascunhado o que a gente no futuro viria a conhecer como Castelo Rá-Tim-Bum. Mas não foi bem aí que o nome veio, né, não. Foi então que o Roberto Millard, que trabalhava na Fundação Padre Anchieta, foi atrás da Fiesp para arranjar financiamento para o programa novo. A Fiesp acabou topando investir, mas eles tinham uma condição. O título do programa tinha que ser Rá-Tim-Bum. Eles achavam que esse nome tinha um apelo mais forte. E foi assim que surgiu o nome Castelo Rá-Tim-Bum. Só que teve um rolê gigantesco para construir esse castelo mágico. Isso não foi feito da noite pro dia, não. Teve muita história por trás disso. Cal Booker e Flávio de Souza já tinham suas bagagens de sucesso antes de se encontrarem no castelo. Juntos, eles conseguiram criar um negócio que fez história. Os caminhos deles se cruzaram na TV Cultura e os dois entraram de cabeça nesse novo projeto. Uma coisa muito importante da gente lembrar aqui é que esse programa era feito pela TV Cultura, então eles não podiam ceder espaços do programa para poder fazer merchandising e publicidade, o que significava que para botar dinheiro nessa produção, ela tinha que vir toda de um financiamento externo. Alguém tinha que ter coragem de pegar, enfiar a mão no bolso e colocar dinheiro nessa produção para que ela realmente pudesse acontecer. Então todo o projeto dependia de financiamento, e para ter esse financiamento a galera tinha que acreditar no que estava sendo feito. Mas o Cal e o Flávio foram muito criativos e tiveram muita capacidade de fazer o projeto todo realmente acontecer, sem falar que já tinha uma bagagem antiga da TV Cultura que era muito respeitada na época, principalmente por conta dos seus programas educativos, que sempre fizeram muito sucesso. Então não foi lá tão difícil assim convencer os investidores a botar grana nesse projeto. Todo mundo que estava envolvido nesse projeto estava se dedicando de verdade e estava todo mundo acreditando também que o Castelo Rá-Tim-Bum ia ser um grande sucesso. A primeira temporada do Castelo Rá-Tim-Bum foi ao ar em 1994 e foi de longe a produção mais cara da história da TV Cultura. Na ideia da série, nem sempre o castelo estava em São Paulo. Flávio de Souza disse que antes de vir para a capital, o castelo icônico já tinha rodado diversas cidades e países. E o design desse castelo teve muitas inspirações, como os casarões do bairro do Bexiga em São Paulo, e a paleta de cor foi inspirada nas produções de Tim Burton. Passada a fase de decidir como o programa seria, era hora de organizar os inúmeros quadros e personagens que iriam frequentar a série. Como a série começava com o Nino fazendo um feitiço para atrair as crianças até o castelo, o elenco era algo importante a ser definido. Cal e Flávio foram testando abrir o teste para escolher os atores. Rose Campos foi uma das primeiras a ser escaladas. Ela veio para interpretar a Morgana e se apaixonou de cara pelo personagem. Eles tiveram muito tato com a personagem da Morgana, porque era uma personagem muito alto astral e positiva. As crianças não podiam ter medo dessa bruxa de jeito nenhum. Com seus 6.000 anos, ela participou de todos os grandes eventos da história universal. Então, ela é uma grande contadora de histórias. A primeira coisa que a Rose pensou foi fugir do estereótipo do castelo de contos de fada. O castelo da bruxa e seu interior deveriam ser misteriosos, mas ao mesmo tempo alegres. Eu já falei pra você não pegar a minha vassoura! Mas parece uma bruxa. Pedro! Parece não. Ela é. Mas aí eu vi que, tratando bem alguns animais, eles ficavam nossos amigos. E se nós não provocamos os ferozes, eles não nos atacam. Sérgio Manberti foi um dos poucos atores de renome escolhido para o elenco naquela época. A aposta era mais dele do que da produção. Ele recebeu um convite e ele já era um ator consolidado no teatro e na televisão. Quando ele conheceu o projeto, ficou encantado com o personagem e com todo o projeto. O tio Vitor parecia ter sido escrito especificamente para ele. A participação dele deu uma força para tudo no Castelo Rá-Tim-Bum e levantou o moral da produção, porque ele trouxe toda a experiência e prestígio, mostrando confiança em todos que eram, na maioria, jovens. Foi uma relação de reciprocidade, onde ele ganhou muito com o castelo e o castelo também ganhou muito com a participação dele. A ideia do Castelo Rá-Tim-Bum era girar em torno do Nino,
que era um garoto de 300 anos de idade. Ele vivia com o tio cientista, Dr. Vitor, e sua tia-avó Morgana. Nesse castelo veríamos vários seres sobrenaturais, como a Caipora e o Etevaldo, além de criaturas mágicas que viviam por lá, como a Celeste e o Mal, que vivia nos encanamentos do castelo. E quem ouve a gargalhada fatal do mal, jamais se esquece. Fala! Nino dividiria esse espaço todos os dias com Zequinha, Pedro e Biba, enquanto o Doutor Abobrinha, um cara que era só obcecado em comprar o castelo para derrubar ele, ficava perturbando eles de vez em quando. Enquanto essa trama rolava, diversos quadros rolavam na série, como os pássaros que viviam na árvore com a Celeste e ensinavam instrumentos musicais, ou as irmãs fadas, que conversavam com o público na primeira infância, ou até mesmo o ratinho que dava lições importantes sobre higiene, e o gato sábio, que sempre tinha uma boa indicação para dar de livro. Isso fora todos os outros infinitos quadros durante o programa. Tudo isso girava em torno de uma fase excelente da cultura que girava em volta de muitos programas educativos daquela época, como o Cocoricó, o Gloob Gloob e o próprio Rá-Tim-Bum. A TV Cultura ganhou muito respeito das pessoas justamente por ter feito com maestria esse tipo de programa naquela época. Todos esses programas que rolaram anos atrás da TV Cultura funcionaram como uma espécie de ensaio para o que se tornaria o grande produto Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum parecia, na sua essência, um grande compilado muito bem feito e em extrema excelência de todos os anos de trabalhos e produções que a TV Cultura tinha feito até ali. Um dos grandes motivos do sucesso do Castelo foi por causa dos seus mestres dos bonecos, que eram também grandes atores. Eles deram vida a esses personagens de um jeito brilhante. Tinha que ser um trabalho bem verdadeiro para dar aquele incentivo para os atores. Afinal, os caras ficavam escondidos atrás dos bonecos e todos eram ótimos atores. Funcionava muito bem porque o ator já estava no personagem. Aí o boneco era só cereja do bolo. Muitos deles faziam mais de um personagem por episódio. O Álvaro Petersen, por exemplo, estava lá dando vida para alguns personagens. O cara tava em um monte de cenas. E aí um dia caiu no colo dele de fazer o Fura-Bolos. Ele na verdade tinha começado fazendo Godofredo, que foi seu primeiro personagem no castelo. E depois ele ainda ganhou. E essa história só prova o talento do cara. Ele conseguiu criar Celeste só de olhar pra cara do boneco. E no caso do Godofredo, ele chegou em uma reunião com o Cal, imitando a voz de um ex-maquiador da TV Cultura, só que de um jeito mais caricato. Tá bom, tá certo. Vocês estão mais calmos? Então vamos continuar vendo a exposição lá no quarto da Morgana. E quando ele foi fazer o teste pra poder fazer a Celeste, a galera no estúdio ficou impressionada com o cara. Todo mundo falou que a Celeste parecia que tava realmente viva. E falaram, cara, você vai ter que inventar um jeito aí de fazer a Celeste. Te vira, cria uma voz pra ela e dê vida pra Celeste porque é teu. E aí o cara ficou meio tenso porque ele falou, cara, como é que eu vou fazer uma voz pra uma cobra? Que tipo de voz eu posso dar? Até que ele foi ter uma reunião com a chefe do departamento infantil que tava cobrando dele justamente essa voz. Quando ele foi fazer essa reunião, ele viu nessa chefe do departamento infantil todos os trejeitos que ele precisava para dar vida a Celeste. E foi através dos trejeitos que ele viu nessa moça é que ele conseguiu encontrar tudo o que ele precisava até mesmo para criar os bordões da Celeste. E rolou um monte de adaptações desses personagens para eles existirem. Por exemplo, a Caipora era para ser um curupira. Só que imagina o trampo que ia dar para você criar um figurino onde os pés do personagem estavam invertidos. E aí eles resolveram dar vida para uma criatura mitológica que tinha mais ou menos a mesma função. Não que criar a Caipora fosse mais fácil do que fazer um curupira, porque a maquiagem dava muito trabalho. Mas no fim das contas, a Caipora é um personagem muito da hora. E foi uma coisa muito interessante porque os caras conseguiram uma parada inédita. Eles conseguiram criar um programa com começo, meio e fim, dividido por quadros, o que até então era uma coisa meio inédita. Mesmo dentro de toda aquela bagunça com um monte de quadros, todo o episódio fazia sentido desde o início até o final, fechando um ciclo de uma história. Os roteiristas, junto com o Flávio de Souza e o Karl Hamburger, realmente tiveram um momento muito iluminado, um momento muito mágico, onde essa produção saiu sensacional. Mesmo com todo aquele trabalho, qualidade e empenho da equipe, ninguém imaginava que o Castelo Rá-Tim-Bum ia ser o sucesso que foi. E foi desse jeito que o Castelo Rá-Tim-Bum fez um sucesso enorme. Foram 90 episódios e um especial além de um filme. Depois disso, a TV Cultura fez várias e várias reprises, o que fez com que muita gente que nasceu depois de 97 conseguisse conhecer o programa. E não foi só no Brasil. O Castelo fez um sucesso gigante e foi parar em outros países, como Argentina, Paraguai, México e outras nações da América do Sul. A TV Cultura distribuiu a produção pelo mundo. E quando as câmeras pararam de gravar, a sensação era de que podia rolar uma continuação. Afinal de contas, o Castelo Rá-Tim-Bum é um sucesso até hoje. O elenco topou, a produção também, mas aí rolou um desânimo na hora de pensar em mais personagens. Mas a história não parou por aí não. Eles decidiram expandir o universo do castelo através de livros e uma peça de teatro com novas aventuras que iriam aprofundar a vida dos personagens do castelo. E falando nisso, teve também o filme de 1999,
que contou mais da história da família dos feiticeiros Stradivarius. Teve muita gente que realmente detestou na época, principalmente porque o elenco mudou. E o Nino deixou de ter aquela versão criança estilo Chaves para ser realmente uma criança interpretada e vivida pelo ator Diego Kozevic. A real é que rolou um problemão entre o Karl Hamburger e o Flávio de Souza. E esse atrito entre os dois deu tanto problema que conseguiu afetar até mesmo os atores do elenco. Na época rolou uma divergência entre eles e o Karl Hamburger acabou dirigindo esse filme sozinho. E de repente o Flávio de Souza não tava mais na parada. Você pode ter percebido que geralmente quando aparecem umas homenagens ao Castelo Rá-Tim-Bum, normalmente só o nome do Karl que é citado. O Flávio nunca mais apareceu em nada. O que a gente sabe é o seguinte, quando pintou o convite para poder fazer o filme do Castelo Rá-Tim-Bum, principalmente a divergência que rolou era que os dois tinham visões completamente diferentes de como deveria ser tocado esse projeto. O Flávio queria que o filme fosse uma espécie de continuação do que já rolava na TV Cultura. Ele queria manter aquela essência do que eles levaram para o programa de televisão. Já o Karl Hamburger tinha uma experiência mais cinematográfica, ele vinha dessa área cinematográfica. Então ele queria pegar aquela ideia de filme e fazer uma coisa muito mais bem produzida e com uma pegada cinematográfica muito maior. E se houve uma queda de braço nessa história, o Karl Hamburger acabou ganhando porque quem dirigiu o filme no fim das contas foi ele. E também hoje em dia, quem recebe todos os louros aí pela criação do Castelo Rá-Tim-Bum também é ele. Existe uma história também que o Karl Hamburger costuma dar um empurrãozinho para aquela galera que ele acredita, aquela galera que ele acha que o trabalho é mais legal. E supostamente por causa desse desentendimento, para dar o troco, ele foi lá e trocou o elenco todinho do filme do Castelo Rá-Tim-Bum, deixando o elenco original totalmente de fora. Tem gente que acha que ele não era muito fã do elenco original da série também. Elenco esse que não gostou nada da troca do elenco não. Eles diziam que eles estavam lá desde o começo e que o certo e que o justo seria que eles estivessem lá fazendo um filme também. Afinal de contas, durante anos, aquele elenco carregou o Castelo Rá-Tim-Bum nas costas. Filha da puta, eu fiz o programa inteiro lá, não vai me chamar pra porra do filme? Tá de brincadeira? A gente que é ator, a gente rala pra caramba pra ganhar dinheiro. Aí quando tem a chance de ganhar dinheiro, o cara desgraça no chão, por quê? Tá bravinho com outra pessoa, vem descontar na Só gente? porque eu cresci? Porra, foda, bicho. Não, a gente tava fazendo a peça bombando nessa época. É, a peça bombava Tava mesmo. Era um bombando. teatro grande, né? É, a gente tava ganhando mais dinheiro com a peça que com o filme. Foi depois disso que o Flávio nunca mais foi mencionado em nenhuma homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum. Mesmo na homenagem agora de 20 anos, quando ele apareceu através de uma TV. Só o Karl Hamburger que realmente estava lá no estúdio. Na era dos podcasts, alguns desses atores estão soltando tudo sobre os bastidores. Segundo eles, as gravações eram bem pesadas, mesmo com eles tendo escola de manhã e gravando à tarde todo santo dia. O pobrezinho chegava da escola, almoçava, tinha que fazer lição, ia ter cansadinhos. Ai, aquele estúdio levava horas, coitadinho, porque criança tem hora que não tá afim. Sim. E eles brincavam e tudo. Assim, foi uma experiência muito legal. Eu me apeguei muito a eles, né? Eu sou muito maternal, né? O Fred Allen, o famoso Zequinha, meteu um processo na TV Cultura em 2013. Ele queria uma parte dos lucros dos produtos com a cara dele. A Cultura tava vendendo um monte de coisa com o Zequinha estampado, e ele não tava nem sabendo. No fim, parece que deu tudo certo, né? Porque o Fred apareceu no reencontro de 20 anos do Castelo. Agora, a gente não pode dizer o mesmo do Luciano Amaral, que fazia o Pedro. Ele acabou não aparecendo nesse encontro aí. Tem uma galera que diz que foi a ESPN que não liberou ele pra estar nesse encontro. Afinal de contas, ele tava trabalhando lá na época. Mas a ESPN fala que, na real, ele nem chegou a pedir pra ir pra lá. A assessoria do Luciano Amaral disse que ele não foi nessa parada porque não era necessariamente um projeto da TV Cultura, mas sim um mega propagandão de 1 hora. Eles disseram que aquilo ali estava sendo bancado por uma marca de um produto e que na verdade tudo aquilo servia só para divulgar uma marca, então não fazia muito sentido ele estar lá. E supostamente foi por isso que ele não foi. Com o passar do tempo, os cenários do Castelo foram desmontados. A série originalmente tinha um contrato para 90 episódios, e depois da conclusão desse contrato, não apareceu uma renovação imediata. Isso sem falar que a produção era bem cara, por causa dos cenários muito elaborados, efeitos especiais e o número grande de elenco de atores. A mudança de direção da TV Cultura viu uma necessidade de ajustar o orçamento, e a decisão foi de não continuar a série. Apesar do Castelo Rá-Tim-Bum ter sido muito popular e ter conquistado muitos fãs, fatores financeiros e de gestão levaram ao encerramento da produção e o Rá-Tim-Bum continuou com especiais no teatro. Em 2014 rolou até uma exposição em São Paulo muito da hora, onde você podia praticamente entrar no castelo. Os caras foram lá e levantaram toda a estrutura que era usada nos cenários e você podia ter aquela sensação nostálgica de literalmente estar dentro do castelo. Eu fui lá e achei muito incrível. Castelo Rá-Tim-Bum, cara, é uma obra muito à frente de seu tempo.
tudo que os caras fizeram ali foi realmente assim, um alinhamento de universo, foi uma parada sensacional. Muito dificilmente a gente veria as pessoas certas no lugar certo, com a produção certa, com a mentalidade da emissora certa, pra poder fazer um negócio que deu tão certo. Até hoje, ver o que esses caras fizeram naquela época, lá no iniciozinho dos anos 90, com tamanha qualidade, não só de cenário, de produção, de roteiro, de interpretação, é realmente incrível. Eu tô pra te falar que mesmo hoje é difícil da gente conseguir imaginar a própria Globo fazer um negócio desse tamanho. Realmente aquilo ali foi um alinhamento de universos muito especial que a gente guarda com muito carinho na memória e no coração, né não? Mas isso é uma curiosidade. Me diz aí qual é o seu episódio favorito de Castelo Rá-Tim-Bum. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!